nós temos feito, né, exposição há dois episódios atrás. Então, só para recapitular aqui, nós começamos esta carta e na primeira mensagem nós tratamos fazendo um panorama. Nesse panorama nós aprendemos que o apóstolo Paulo, ele começa essa carta defendendo o seu apostolado, no verso 1, onde ele diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus. Por quê? O que nós aprendemos? Porque tinha muitos apóstolos naquela época. Tinha muitas pessoas que estavam propagando heresias no meio da igreja em nome de Deus, dizendo apóstolo. E esses eram falsos apóstolos, eram apóstolos que não era pela vontade de Deus. Então o apóstolo Paulo, no verso 1, ele vai iniciar a carta dizendo: eu, apóstolo Paulo, pela vontade de Deus. Ele se apresenta como uma autoridade, porque ele diz assim: eu, apóstolo Paulo, pela vontade de Deus, e ao irmão Timóteo. Ou seja, Paulo não está querendo engrandecer pelo seu título, mas ele está querendo mostrar que ele tinha autoridade de Deus para falar em nome de Deus. Ele estava sendo iluminado por Deus. E nessa primeira mensagem, que nós demos o título aqui de episódio, no primeiro episódio nós aprendemos, né, Paulo defendendo esse apostolado. Nós vemos aqui muitas coisas que estavam acontecendo na igreja de Colossos, sendo infiltrado, heresias. Nós vimos o pragmatismo. Você lembra que nós falamos sobre o pragmatismo? O que era o pragmatismo? Era algo que você fazia são artimanhas para você implementar o culto, deixar o culto mais atraente, né? E nós sabemos que a mensagem do Evangelho, ela não tem essa atração que o mundo oferece, porque a mensagem do Evangelho é que haja renúncia, não é verdade? Toma a cruz. E essas coisas ninguém quer tomar para si. Nós vemos também, além do pragmatismo, nós vimos o sincretismo religioso. O que é o sincretismo religioso? Sincretismo religioso é aquela fé misturada, não é aquela fé genuína, né? Nós aprendemos aqui, é aquela fé misturada com Cristo mais alguma coisa. Nós sempre vamos falar isso durante essas mensagens. Sempre havia alguém ali em Colossos ensinando Cristo mais alguma coisa. Nós vemos também o misticismo, estava infiltrado demais naquela região. Lembrando, meus irmãos, que Colossos ficava na região da Frígia, da Ásia Menor, que hoje é a Turquia. E havia ali, circunvizinhos, havia a igreja de Laodiceia e havia a igreja de Hierápolis. Então essas coisas estavam espalhando no meio da igreja. Eles estavam cultuando a anjos, eles estavam tendo culto de mistério, tudo isso embutido no cristianismo. Então, havia também ali um legalismo, algo que as pessoas colocavam para implementar o culto original a Deus, o culto simples. Então, nós vimos isso na primeira mensagem. A segunda mensagem, o que nós vimos? Nós vimos o apóstolo Paulo, ele dando graças a Deus pela vida dos irmãos. Nós aprendemos, Renata, que não foi o apóstolo Paulo que foi lá plantar esta igreja. Não foi o apóstolo Paulo que iniciou essa igreja. Mas, segundo os estudos, ele foi pregar na cidade de Éfeso, houve um grande avivamento ali, e estava ali Epáfras, que provavelmente levou a mensagem de Paulo na cidade de Colossos, ele plantou a igreja. Então, Paulo dá graças a Deus porque os irmãos estavam crescendo. Os irmãos eles tinham aquelas 3 virtudes que eu trabalhei aqui na segunda mensagem: amor, fé e esperança. Vocês lembram? Amor, fé e esperança. Paulo dá graças a Deus. Eu estou muito feliz por vocês. Estão crescendo no amor, estão crescendo na fidelidade ao Senhor e na esperança das coisas futuras. Então, Paulo estava dando graças a Deus. Por isso, quando nós vamos orar, Renato, sempre começamos nossa oração dando graças a Deus. Nós vamos aprender isso aqui nesta manhã, Jaqueline. Começamos a nossa mensagem não com rituais, clamando por alguma coisa, não, agradecendo a Deus por estarmos vivos,
pela obra de Deus na nossa vida, pelo reino de Deus que tem avançado. Então Paulo dá graças a Deus. Ele dá graças a Deus também, sabe por quê? Porque aquele evangelho, através deles ali, tem alcançado o mundo daquela época. E ainda mais, ele dá graças a Deus, não só porque o evangelho tem alcançado aquele mundo daquela época, mas também a vida deles. Vocês lembram que eles têm crescido no evangelho? Então Paulo dá graças a Deus, porque aquele evangelho tinha produzido frutos, está produzindo frutos na vida deles. Na segunda mensagem, nós vimos também Paulo agradecendo pelo pastor da igreja, Epáfras, que conserva o fiel. Nós aprendemos que a palavra conserva quer dizer que ele pregava a mesma mensagem que o apóstolo Paulo pregava. Nós vimos nessas duas mensagens intercaladas, Epáfras, ele foi lá na cadeia, porque Paulo, quando escreve essa carta, ele estava preso em Roma. Então, essas heresias entrando na igreja, Epáfras preocupado, eu vou lá procurar o apóstolo Paulo, meu mestre. Paulo, está acontecendo isso, muita heresia, as coisas estranhas, está querendo arredar as pessoas. Aí Paulo precisa escrever essa carta. Lembrando que Epáfras, ele ficou preso. Ele passou por essa circunstância de ficar preso, mas ele fez isso por amor ao evangelho. Nós aprendemos aqui, Jaqueline, na segunda mensagem, que por amor ao evangelho nós vamos às últimas consequências. Por amor a Cristo nós vamos romper essas barreiras, por amor a Cristo. Por amor a Cristo nós vamos vencer essa preguiça espiritual que o mundo tem colocado em de buscar o Senhor em fervor. Então nós aprendemos isso. E Paulo dá graças a Deus por Epáfras. Então Paulo, ouvindo essas coisas que Epáfras estava contando, ele escreve essa carta. Irmãos, mensagem expositiva, sintética, que a gente chama, que é versículo por versículo, é assim. É assim que nós aprendemos a Bíblia. Por quê, irmão Ronaldo? Porque muitas pessoas pegam texto fora de contexto, usam pretextos e formam uma religião com aquilo. Nós vamos aprender isso nesta noite. Nós vamos passar por alguns versículos que pode ser que alguns tenham entendimento errado sobre isso. Então, meus irmãos, o intuito dessa carta é de nós aprendermos, tá? A intuição de nós fazermos esse tipo de mensagem expositiva, versículo por versículo, possamos aprender verdadeiramente a palavra de Deus. Nós não podemos usar a palavra de Deus, porque senão nós vamos ficar igual as pessoas lá de Colossos. Eles usavam a palavra de Deus, mas também usavam outros artifícios. Aqui não. Os irmãos com fidelidade que têm pregado aqui, têm pregado somente a palavra de Deus. Nós somos o povo da palavra de Deus, nós somos o povo das Escrituras. Então, o intuito é que possamos aprender de quem nós somos em Cristo, qual é a nossa posição na pessoa do Senhor Jesus Cristo, o que Ele tem feito por nós. E nesta manhã, nós já temos feito as nossas orações, nós já temos cantado os nossos louvores. Hoje, nesse terceiro episódio, Laís, Paulo vai falar e agora fazer súplicas. Na segunda mensagem, ele agradece, agora ele vai orar. Agora ele vai fazer súplicas. Então, nesta manhã, nós vamos aprender com o apóstolo Paulo. Mais uma vez. Amém? Amém? Pode colocar o texto aí. Colossenses capítulo 1. Hoje nós vamos do verso 9 ao verso 12. Irmãos, vamos caminhar no livro de Colossenses bem devagar, para aprendermos, para degustarmos versículo por versículo. Isso é gostoso, irmãos. Vamos fazer disso aqui, nesses momentos aqui que nós estamos falando dos Colossenses, uma escola bíblica, né? Escola bíblica dominical. Então vamos fazer isso, vamos, como eu falei aqui, igual quando a gente vai ali na Europa, a gente, por exemplo, vai em Portugal. Tem Portugal, França, né? Espanha, Suíça. Então, dependendo, 2 dias você faz aquilo tudo ali, não faz? Dependendo de tão pequeno que é. Aí você tira um monte de foto. Depois você fala aqui, ó, eu tive aqui, eu fiz isso aqui com 2 dias. Como assim? Não. Nós vamos explorar cada pedaço
desses versículos para aprendermos. Vamos degustar, vamos mastigar. Tem muita carne para nós mastigarmos aqui. Amém? Colossenses capítulo 1, verso 9. Diz assim: por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, veja bem, por esta razão, também nós, lembre-se, Paulo, Timóteo, Epáfras estava lá. Desde o dia que nós temos ouvido, não cessamos de orar por vocês e de pedir que vocês possam transbordar, sejais transbordando no pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Verso 10. A fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu íntegro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecido com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade e com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneo a parte que vos cabe da herança dos santos da luz. Amém? Não feche a Bíblia. Que Deus abençoe. Vamos acompanhar essa exposição. É porque está dando normal aí, Yuri? Meus irmãos, hoje nesse terceiro episódio, nós vamos aprender Paulo fazendo orações. Agora ele não vai mais agradecer, ele vai orar. Orar a Deus para que os irmãos da igreja de Colossos possam crescer no pleno conhecimento, como diz aqui, crescer no Espírito, que eles possam estar buscando o Senhor. E quando nós falar crescer no Espírito, buscar ao Espírito Santo, nós não estamos falando, Jaqueline, de uma coisa que acontece uma vez só na nossa vida, mas é algo diário. A Bíblia, Ellen, nos ordena que nós cresçamos cada vez mais no Senhor, para que possamos transbordar no Espírito Santo. Isto é algo, irmão Ronaldo, que não acontece uma vez só. Aqui está falando em encher do Espírito Santo. Sejamos transbordados pelo Espírito Santo. Então Paulo vai orar a Deus para quê? Para que eles possam transbordar, encher da alegria do Espírito Santo. E nós devemos fazer isso continuamente, meus irmãos, em todo o tempo. As Escrituras nos ensinam que nós devemos, antes de encher, nós devemos esvaziar-nos, limpar o nosso coração, esvaziar de nós mesmos. Sabe por quê, irmã Ellen? Como você vai encher do Espírito Santo se você está cheio de você mesmo? Como que eu, Mário, vou encher do Espírito Santo se dentro do meu coração está cheio de coisas minha mesmo, que atrapalham nós termos o enchimento do Espírito Santo? Então Paulo vai orar a Deus. Paulo vai orar a Deus pelos irmãos. Então nós devemos esvaziar de nós e enchermos do Espírito Santo. E ele vai ensinar isso nesta carta, nesta manhã. E nós vamos aprender com isso. Porque, meus irmãos, quando a gente fala de pleno conhecimento, encher do Espírito Santo, pleno enchimento do Espírito Santo, há um grupo de evangélicos, principalmente os mais carismáticos, pensam que ser cheio do Espírito Santo, cheio do conhecimento, são aquelas pessoas que têm experiências profundas com Deus, experiências sobrenaturais, são aquelas que têm aquelas experiências místicas. Esse povo é conhecido como o povo do pleno conhecimento de Deus, e é aqueles que têm uma caricatura do pleno conhecimento. Tem pessoas evangélicas que têm esse entendimento, que ser enchido do Espírito Santo é ter dons espirituais, sobrenaturais. É poder ver o poder, o fogo de Deus cair na igreja, cair no meio, fazer fogo descer do céu. Vejam bem, meus irmãos, para essas pessoas,
Eles foram salvos por Jesus, mas para eles Jesus não é suficiente. Tem que ter Jesus mais alguma coisa. Jesus mais dons espirituais, Jesus mais cura, Jesus mais arrebatamento de sentido. Isso estava acontecendo na igreja de Colossos. Por isso que eu estou citando dessas pessoas carismáticas. Porque lá tinha essas pessoas que estavam buscando um evangelho alternativo. Qual é o problema disso? Se nós tomar cuidado. Nós anulamos a suficiência de Cristo. Nem todos têm essas experiências sobrenaturais. Então nós devemos tomar muito cuidado, porque aqueles que experimentam desse poder, elas devem ter humildade, reconhecer o poder de Deus. Nós reconhecemos o poder de Deus, mas olhar para o meu irmão que não tem essa experiência e desfazer dele, porque ele não tem. Então Paulo vai bater nessa tecla, Renata, da suficiência de Cristo. Cristo é suficiente para vocês. Só que as pessoas que estavam ensinando ali estavam num exagero muito grande. Hoje também aí fora, né, Tiago? Nós vemos muito exagero. Muito exagero. Então, para eles, Jesus me salvou, sim. Mas Jesus me salvou, mas para ter o sentido que Jesus me salvou, a confirmação tem que ter cura. Tem que ter milagres, tem que ter dons, tem que ter línguas, manifestação de anjos por aí. Se não tiver isso, você não teve um enchimento do Espírito Santo. Isso é errado. Isso é errado. Eles dizem que só pode experimentar o evangelho pleno se você experimentar essas coisas sobrenaturais. Veja a dificuldade desse entendimento. Entendimento errado. Então, se você crê em Cristo, se você creu em Cristo de verdade, precisa ter curas na sua vida, precisa ter manifestações místicas. Porque se não estiver, eles pensam assim, você não experimentou o evangelho pleno. Eu já ouvi isso. Está falando alguém aqui que falava isso. Está falando alguém aqui no público que está com toda a veemência para dizer essas coisas, porque eu, há tempos atrás, no entendimento errado, eu falava essas coisas. E eu não estava sozinho. Muitas pessoas tinham esse entendimento. Você já foi, né? Tem aquelas expressões, já foi batizado com o Espírito Santo? Não, já fala em língua? Não. Então você não experimentou o batismo do Espírito Santo. Isso é um entendimento errado. Isso encaixa aqui. O crente, na verdade, quando ele crê no Senhor Jesus, quando ele recebe a palavra da salvação, quando ele crê na pessoa do Senhor Jesus Cristo, a Bíblia diz que ele é selado com o Espírito Santo. Efésios capítulo 1. Todos nós somos batizados com o Espírito Santo. Todos nós temos o Espírito Santo. Sabe por quê, Eliane? Não existe crente sem Espírito Santo. Não existe crente sem Espírito Santo. Todo crente tem o Espírito Santo. Então, o que deve acontecer em nós? É isso aqui, ó. Nós devemos batalhar para encher-se do Espírito Santo. Para ter o pleno conhecimento do Espírito Santo. Tá certo aí, Davi? Então vamos lá, vamos continuar aqui, vamos caminhar. Então esse tipo de ensinamento o apóstolo Paulo está tentando refutar aqui nesta carta. Para aqueles que estavam ensinando a comunidade de Colossos um evangelho alternativo. Jesus mais alguma coisa. Então nós vamos durante essa carta, meus irmãos, toda essa carta Paulo vai estar batendo essa suficiência de Cristo, para que eles possam ter o enchimento do pleno conhecimento do Espírito Santo, da vontade de Deus, de uma maneira correta, de uma maneira que está escrito nas Escrituras, de uma maneira que Deus aprova. Não adianta você querer buscar pleno conhecimento de Deus com seu pragmatismo. E nós devemos tomar cuidado com isso, devemos ser policiados. É ou não é, Tiago? O irmão Tiago, há 2 domingos atrás, ou domingos atrás, falou, nós temos que tomar cuidado com o pragmatismo, senão nós acaba sendo arredado pelo pragmatismo. Principalmente os líderes que têm vontade de encher a igreja e às vezes faz acordos. Não é verdade? Nós temos que tomar muito cuidado. Então, nesta manhã, nós vamos com o apóstolo Paulo, nesses versículos, vai mostrar que ele está intercedendo pelos irmãos para que eles possam aprofundar no conhecimento de Deus.
Por isso que no verso 9, ele começa, por esta razão, veja aí no verso 9. Vejam bem, meus irmãos, nos versos anteriores, ele agradece a Deus pelo amor, pela fé e pela esperança. Vocês lembram disso? Foi o tema central da última mensagem. Agradece, Senhor, muito obrigado pelos irmãos de Colossos, porque a fé, amor e esperança. Mas agora eu vou intensificar a minha oração para que eles possam crescer cada vez mais no amor, crescer cada vez mais na fé, crescer cada vez mais na esperança da vinda vindoura de Cristo. Então Paulo vai fazer isso a partir do verso 9. Por esta razão, desde o dia que nós ficamos ouvindo, não cessamos de orar. É isso que Paulo está falando aqui. Nós não cessamos de orar pela esperança, para que vocês possam continuar na esperança, vocês possam progredir no amor. Que o amor é o resultado de tudo. Então eu oro a Deus agora para que vocês possam crescer. E isso é conhecer o conhecimento de Deus, o pleno conhecimento de Deus. Então Paulo vai orar, encher-se do Espírito Santo. E nós devemos fazer isso cada vez mais. Nós devemos aprofundar no Espírito Santo. Nós devemos intensificar nossa vida. Deus deseja que eu e você transborde no Espírito. Deus deseja que eu e você transborde no conhecimento da vontade de Deus. Paulo está dizendo isso aqui. Porque a graça é ilimitada. Meus irmãos, graça é assim. Você nunca chega no limite. Eu busquei tanta graça e conhecimento de Deus que agora eu cheguei no topo, no máximo. Não. Nós precisamos mergulhar cada vez mais. E cada vez, Jaqueline, que eu mergulho para saber a vontade de Deus, ter o conhecimento de Deus, nunca será cansativo, exaustivo. Nunca. Nós devemos sempre, porque a graça de Deus é ilimitada. Quanto mais eu entro nela, quanto mais eu oro, quanto mais eu busco, mais vontade da vontade de conhecer a graça de Deus. Nós passaremos muitos anos na eternidade conhecendo sobre Deus e Cristo. E nós não vamos esgotar dele. Então, Paulo ora a Deus. Olha, eu oro a Deus para que vocês mergulhem cada vez mais no conhecimento de Deus. Então, graça é ilimitada. Paulo está falando de coisas, ele vai falar de coisas durante essa carta, de coisas que ele sempre vai falar. Ele vai falar de pleno conhecimento, frutificando, crescendo no pleno conhecimento da vontade de Deus, sendo fortalecido. Vocês vão ver essas palavras no decorrer desta carta. Por quê? Porque essa, meus irmãos, é a vontade de Deus, que nós cresçamos nestas coisas. Aprofundemos nessas coisas, mergulhamos cada vez mais nessas coisas. Por isso que eu digo aqui que nós vamos caminhar devagar para aprender. E Deus vai fazer isso. Nós vemos a beleza do apóstolo Paulo ensinando, porque antes de tratar de cada tópico desse, conhecimento, fortalecimento, o que Paulo faz? Antes de Paulo tratar desses tópicos, Paulo vai orar. Paulo vai interceder ao Senhor. Ele ora para que aquele ensino que ele está querendo seja o ensino do Senhor, não seja o ensino dele. E nós aprendemos aqui nesta manhã, meus irmãos, que antes de qualquer coisa na nossa vida, antes de qualquer decisão que nós vamos tomar, nós devemos orar a Deus. Para nós aqui, Tiagos, antes de nós estarmos aqui proclamando o Evangelho de Cristo, o que nós temos que fazer? Orar a Deus. Tirar tempo para a leitura, tirar tempo para meditar. Sabe por quê? Porque o que nós vamos fazer aqui, o que nós vamos falar aqui, não é nosso, não pode ser nosso. Eu não posso deixar minhas emoções falar em cima do púlpito aqui. Nós devemos ter fogo no coração, brilho nos olhos para pregar? Sim.
Mas nós não podemos deixar o nosso coração falar, Jaqueline. Porque lembre-se, a princípio de tudo, nosso coração é enganoso. Então, todas as palavras que nós estamos aqui explicando aqui devem ser contextualizadas, estudadas, para que não haja ensino errado. Porque veja bem, meus irmãos, Tiagos aqui, nós estamos ensinando as verdades de Deus. E tem muitas pessoas que podem vir aqui, que às vezes estão nos ouvindo, o único contato delas de ouvir uma pregação mesmo, às vezes é aqui no domingo. Então, muito cuidado. E nós aprendemos que o apóstolo Paulo, vai com a missão. Mas essa missão é dele? Paulo era apóstolo, não era? Mas ele era um apóstolo o quê? Enviado. Por quê? A missão não era do apóstolo Paulo. A missão é de Deus. Paulo só é o quê? Um porta-voz. Paulo só é o quê? Um arauto. Então, o que nós estamos ensinando aqui nesta manhã não é coisa nossa, é coisa de Deus. Nós aprendemos nesta carta, junto com o apóstolo Paulo, que antes de nós orar, antes de nós pregar o evangelho, ensinar sobre Deus, nós devemos orar primeiro, para que Deus se manifeste através desse ensino. E temos muito cuidado para nós não falarmos aquilo que está dentro do nosso coração, mas aquilo que está na palavra de Deus. Por isso que eu disse que nós vamos, versículo por versículo, vamos aprender cada vez mais. Quero fazer algumas aplicações aqui, já dia adiante desse versículo 9. Primeiro, que nós devemos crescer na caminhada cristã. Nós devemos crescer no pleno conhecimento por causa dos perigos da vida cristã. Nós não ensinamos nossos filhos, quando eles vão crescendo, Renata, quando você for atravessar a rua, olhe para os dois lados, não é assim? Para ver se vem um carro. Para quê? Para que não haja perigo de acidente, de uma catástrofe. Vida cristã é assim. Nós devemos correr desses perigos. Devemos estar atento contra os perigos que estão aí fora, rodeando tanto de um lado como do outro. Se nós não tomarmos cuidados com essas doutrinas erradas que estão ensinando aí, nós vamos ser enganados. Por isso que eu sempre digo aqui, Renato, se nós não lermos a palavra de Deus, nós vamos ser enganados. Nós vamos ser massa de manobra. Nós vamos ser enganados, resumindo. Nem sei como é que traduz isso. Então nós podemos ser enganados. Meus irmãos, e conhecimento, Laís, quando você tem conhecimento da vontade de Deus, a sua fé é uma fé mais sólida. Quando você tem o conhecimento de Deus, você não ficará em perigo, vulnerável, com pensamentos mundanos, porque conhecimento é essencial. O irmão Tiago, Jesus pregou isso há uns 2 domingos atrás, a importância de nós conhecermos a Deus, conhecermos a palavra de Deus. Sabe por quê, irmão Ronaldo? Se você não conhecer a palavra de Deus, quando bater alguém lá na sua porta pregando um outro evangelho, você vai ser enganado. Porque nem tudo que eles propagam aí é o evangelho de Cristo. E essas pessoas que têm esses ensinos de enganos, Jaqueline, de bater na nossa porta, de querer ensinar outra doutrina, isso estava acontecendo lá na igreja de Colossos. Então, conhecimento nunca é demais. Nós devemos crescer no conhecimento de Deus. Lembre-se, Paulo está ensinando irmãos em Cristo. Paulo não está ensinando ímpios. Ele está falando para uma igreja convertida realmente no Senhor Jesus Cristo. Mas ele orienta que os irmãos desenvolvam o passo, como falam em Minas Gerais. Alarga os passos. E isso, meus irmãos, diz o que valia para a igreja de Colossos, vale para nós hoje. Essa mensagem não ficou historicamente perdida no espaço. Não. Tudo o que eu estou falando aqui, eu sei que os irmãos estão inculcando e lembrando de coisas, lembrando de situações que vocês já passaram no passado.
coisas erradas que vocês ouviram, viram. Lembrando, falei isso hoje com o irmão Giovanni, o Evangelho de Deus é um Evangelho simples. A genuidade do Evangelho transmite para nós simplicidade, não complicação. Então, nós devemos tomar cuidado, porque nós devemos crescer. E essa mensagem é um alerta para nós, vale para nós crescer. Porque senão nós vamos ficar que nem criança. Se você não cresce no Evangelho, você vai ficar que nem criança, sendo balançada por ventos de doutrina para um lado, para o outro, tudo para você é Bíblia, e na verdade não é. Se você não crescer, você vai ser facilmente enganado. Enganado, você vai ser achacoalhado. E vai mostrar, sabe o que você está mostrando para mim quando você, para mim não, para nós, quando você não cresce? Está mostrando que você é imaturo na fé. Aquele que não cresce é imaturo. Porque o crescimento precisa ter com solidez. Precisamos crescer, senão nós vamos ficar vulneráveis. Vulneráveis. Os perigos estão aí, meus irmãos. O campo das ideias estão aí, com seus perigos. E se você não tomar cuidado, você vai ser enredado, você vai ser tragado. O diabo muitas vezes não precisa mandar para você doenças, acidentes. Não, ele manda ideias erradas, contrárias à palavra de Deus. Então nós devemos tomar cuidado. A outra aplicação é que nós aprendemos aqui, meus irmãos, diante dessa intercessão de Paulo, que nós devemos crescer, porque o curso natural da vida é crescer. O curso natural da vida é crescer. E nós devemos continuar crescendo constantemente. Meus irmãos, e quão triste é, né, meus irmãos? Quão triste é quando nós vemos pessoas que não têm interesse de crescer. Como que é triste para nós vermos pessoas que não têm interesse em perseverar. Pessoas que não têm fome e sede de justiça. Essas coisas não movem o seu coração. Sabe por que não move o seu coração? Porque você é um imaturo espiritualmente. Você precisa crescer no Senhor, crescer no pleno conhecimento de Deus. E crescer no pleno conhecimento de Deus não é ficar estancado na frente da televisão, do telefone, vendo o YouTube, só mensagem de YouTube. Não! Quando a sua criança não come, não bebe, o que você imagina? Tem alguma coisa errada. Precisa levar ela no médico. É ou não é? Porque tem alguma coisa errada na saúde dela. Nós também somos assim. Se eu não tiver fome e sede de Deus, tem alguma coisa errada. Precisa ser levada ao médico. Você precisa ser tratada. Por isso que nós devemos crescer. E quando nós vemos crentes que não têm esse interesse, não têm vontade de comer e beber de Cristo, essas pessoas precisam ir no médico. É com tristeza, meus irmãos, que nós vemos crentes desinteressados, crentes faltosos, crentes que não têm dedicação ao Senhor. Alguns até vêm ao culto, mas não processam o culto. Vêm ao culto, mas pela sua falta de maturidade, entra aqui e sai aqui. Não processa o alimento que vem do céu, não mastiga esse alimento. Essas coisas não mexem com o seu coração. Sabe por que não mexe? Porque não há mudança. Uma mensagem verdadeira de Cristo que não te muda é porque é sinônimo que você está doente espiritualmente. Que você está na sonolência. Você precisa acordar. Precisa tomar um choque de realidade. Crente que não tem desejo de crescer é crente doente, crente imaturo. É uma palavra de exortação? É. Mas lembre-se, Paulo está orando, está exortando, mas com oração. Vivemos uma época, meus irmãos, que para muitos, para você que está me escutando, às vezes
Participar de comunidades, de ir à igreja, é um peso na vida de você, é um peso na sua vida. Você não tem essa alegria de estar congregando com seus irmãos, acha que tem nada a ver, pode ficar em casa. Que evangelho é esse que não te faz crescer essa mentalidade? Mudar. Você, eu, quando nós temos essa mentalidade, em que as coisas de Deus é um peso para nós, nós precisamos, meus irmãos, correr para Cristo. Tem alguma coisa errada na minha vida. São inversão de valores. Pessoas, principalmente depois da época da pandemia, as pessoas não querem mais ir na igreja, querem ficar só em casa mesmo, ligar o YouTube. Se você tem condições de estar congregando, não está, você está errada. Você está errado. Você precisa ir no médico, dos médicos, que é Cristo. Eu aprendo essas coisas aqui, meus irmãos. Então isso revela que muitas pessoas não têm vontade de crescer. Pensando nesses versículos aqui de pleno conhecimento, há muitas pessoas que não têm vontade de crescer, não têm sede de ser transformado no conhecimento de Deus. Essas pessoas são classificadas como doentes, enfermas, não entendeu a ordem de crescer no Espírito. Então, nesta manhã, meus irmãos, eu rogo a Deus, como o apóstolo Paulo rogou, para que possamos despertar. Precisamos acordar. Despertar. Estamos meio amortecidos espiritualmente. Às vezes, o entretenimento desse mundo tem amortecido o seu coração. Às vezes, nesta manhã, você precisa de um despertamento. Eu preciso despertar. Talvez você está caminhando com pessoas que não te levam a Deus. Isso tem amortecido o seu coração, tem apagado o seu crescimento. Às vezes você está em pecado e você precisa confessar os seus pecados e abandoná-los. Talvez alguma coisa está atrapalhando o seu crescimento espiritual. Talvez é um relacionamento, talvez é uma amizade, talvez é uma ideia que está na sua cabeça, talvez são valores que você dá tanto prestígio, que está te afastando da comunhão com Deus, de você receber esse pleno conhecimento de Deus. Nós precisamos orar pelo nosso crescimento espiritual. Precisamos orar. Às vezes você pergunta, pastor, o que devo pedir? É uma boa pergunta. Na verdade, as Escrituras, como o presbítero Tiago disse aqui, as Escrituras nos ensinam que nós não sabemos orar como convém. Às vezes nós frequentamos reuniões de oração, mas nós não sabemos como orar. E a Bíblia nos ensina que nós devemos orar no Espírito e com entendimento. É ou não é? Em Espírito e entendimento. Em Espírito é orar na comunhão, na dependência do Espírito Santo. Nossas orações muitas vezes são míopes. E às vezes nós só oramos quando as coisas estão ruins para nós. Peço isso, peço aquilo. Mas nós devemos orar quando as coisas vão bem também. Devemos interceder para que essas coisas continuem. Nós estamos vivendo uma comunhão aqui na igreja de Boston. Nós louvamos a Deus, nós louvamos. Nós devemos interceder para que essas coisas continuem. Se você está acomodado nessa vidinha sua de não crescer na presença de Deus, você está doente espiritualmente. E nesta manhã a minha oração é para que Deus, você que está aqui, você que está me ouvindo, Deus renove isso, renove esta alegria da salvação. Isso tem a ver com a alegria da salvação. Nós vamos ver isso mais para frente. Por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vocês e pedir que vocês transbordem no pleno conhecimento da sua vontade e toda a sabedoria do entendimento espiritual. Meus irmãos, vocês lembram da mensagem passada? Paulo dá graças a Deus por aquelas virtudes, fé, amor e esperança? Pois é, Paulo no verso 9
vai orientar, como eu disse aqui, vocês precisam transbordar. Vocês têm, mas transborde cada vez mais. Aprofunde, mergulhe no amor, mergulhe na esperança, mergulhe na fé. Então Paulo vai orientar os irmãos para que eles estejam continuamente sendo enchidos dessas virtudes. Lembre-se, em Cristo sejamos sempre mais. Você ama a Cristo? Eu amo a Cristo? Você ama a Cristo? Ame cada vez mais. Lembre-se, Jesus Cristo é Deus. Ame-o cada vez mais. Aprofunde mais no conhecimento de Cristo, para você saber qual é a boa, perfeita e vontade de Deus para a sua vida. Esse verso 9, ele foi escrito no grego, na voz passiva. O que é a voz passiva? A voz ativa, o sujeito faz ação. Certo, Davi? A voz passiva, o sujeito recebe a ação. Na voz ativa, o sujeito faz a ação. E na voz passiva, o sujeito recebe a ação daquilo que está sendo tratado aqui. Então, nesse verso 9, quem está nos enchendo? É eu que estou enchendo? Não, é Deus. Nós oramos a Deus, buscamos conhecimento, mas quem dá o enchimento é Deus. É Deus que enche o homem do seu pleno conhecimento. É Deus que faz transbordar no homem o Espírito Santo. Então, eu quero fazer 3 observações diante dessa frase aqui. Primeiro, quem nos enche? Segundo, com o que essa pessoa é enchida? Terceiro, qual é a quantidade que essa pessoa deve ser enchida? Então, esse verbo está no passivo. Esse verbo encher está na conjugação verbal de modo passivo. Ou seja, Deus, quem é que enche? É eu que me encho do Espírito Santo? É Deus que me enche do Espírito Santo. É Deus que me enche da sua vontade. Então, quem enche? Deus. Deus nos enche com o seu Espírito Santo. Com o que Ele nos enche? Ele nos enche com o pleno conhecimento da sua vontade. Certo? E qual é a quantidade? Está aqui. Transbordando. Transbordando. Você está bebendo um copo cheio de água. Você está com muita sede. Você bebeu aquele copo todinho. Matou sua sede toda? Não. Então bebe mais água. Você tem fome de Deus? Você tem sede de justiça? Nós precisamos ter fome de Deus. Nós precisamos nos enfadar de Cristo. Nós precisamos nos comer de Deus. Nos encher do Espírito Santo. E Ele vai fazer isso. Então nós devemos estar transbordando. Primeiro, diante dessa frase, quem enche? Deus. Segundo, o que Ele enche de nós? O seu pleno conhecimento. E qual que é a quantidade desse pleno conhecimento? Transbordando. Lembre-se disso. Somos enchidos. Mas para você encher, Jaqueline, para eu encher de Deus, eu preciso voltar para Deus. Preciso ir até Deus. Preciso tirar tempo para Deus. Preciso dedicar tempo para Deus. Meus irmãos, cá para nós. Sejamos realistas. Nós temos enchido de tanto lixo desse mundo. Seja sincero. Nós temos tido tempo para tantas coisas passageiras desse mundo. E presta atenção. A irmã Ellen orou aqui, Senhor, tira os nossos pés mais desse mundo. Nossos pés estão muito pregados nesse mundo. Nós precisamos olhar mais para as coisas do céu. Às vezes eu estou me enchendo muito dos valores errados. Tudo feito com moderação não é errado. A partir do momento que eu estou enchendo mais destas coisas, isso afronta a Deus, sabe por quê?
Vou explicar para você por que você afronta Deus. Porque essas coisas viram idolatria. E idolatria é tudo aquilo que você coloca Deus em segundo plano. Nós aprendemos aqui há muito tempo em mensagens. Então é o Senhor que nos enche. Então, ser cheio do Espírito Santo é ser transbordado. E muito cuidado, tá, irmãos? Muito cuidado com esse texto, porque ele fala de crescer no conhecimento da sua vontade, ser cheio do Espírito Santo. Então, ser cheio do Espírito Santo não é ser transbordado cheio de dons espirituais. Dom espiritual não salva ninguém. Ser cheio do Espírito Santo não é ter dons espirituais, manifestações sobrenaturais. Ser cheio do Espírito Santo não é ter poder, fervor, não é isso. Ser cheio do Espírito Santo é conhecer a vontade de Deus. Ser cheio do Espírito Santo é andar nos caminhos de Deus. As pessoas querem conhecer a vontade de Deus de uma forma tão assim, querem saber tanto a vontade de Deus que elas confundem. Para mim conhecer a vontade de Deus, eu preciso seguir algumas regras, eu preciso seguir rituais. Aí Deus vai olhar para mim nesta vida, vai ver que eu estou buscando realmente a vontade dele. Qual que é o problema disso? Se não for feito com sabedoria, vai virar legalismo. Vai virar legalismo. Quando o apóstolo Paulo está falando transbordando o conhecimento da vontade de Deus, ele está dizendo, segue os preceitos de Deus, segue os mandamentos de Deus, segue as suas palavras, aquele que guarda os meus mandamentos e os segue. Está escrito lá. Porque quando nós andamos segundo a vontade de Deus, o que dizem no verso 10? Verso 10. Quando você transborda do Espírito Santo, buscando o conhecimento de Deus, você vive de um modo que? Digno. Olha aí na sua Bíblia, verso 10. Quando você faz essas coisas, você está vivendo de modo digno do Senhor. Meus irmãos, Deus é um Deus que não esconde a sua vontade. Deus tem prazer de revelar a sua vontade. E muitas vezes, em certos momentos, nós queremos saber qual é a vontade de Deus para me tomar uma decisão. Eu preciso ir. Eu preciso tomar uma decisão, então eu preciso saber qual é. E se você me perguntar, pastor, qual é a decisão que eu devo tomar? Eu não sei. Eu não tenho essa resposta. Mas eu sei de uma coisa, que Deus deseja que você seja fiel a Ele. Isso eu tenho certeza. Deus deseja que você seja fiel, siga os seus preceitos, reconhece as regras, os mandamentos de Deus, não dos homens. Essa será a importância do que você precisa tomar a direção da sua vida. Eu preciso, pastor, tomar uma decisão na minha vida, se eu vou para aqui, se eu vou para ali. Eu até compreendo os momentos de aflição que você passa. Mas lembre-se, obediência sempre será prioridade sobre a direção que você deve tomar. Seja obediente. Obediência é melhor do que a direção. Se você preocupa mais com a direção do que com a obediência, você inverteu os valores. Então, quem nos enche? Deus. Nos enche com o quê? Com o seu pleno conhecimento da sua vontade. Quantidade? Resposta, transbordando. Nós devemos ser, diz o apóstolo Paulo, ser enchido, transbordando. Vamos sair daqui nesta manhã transbordando o Espírito Santo, meus irmãos. Porque senão isso aqui só ficou teoria. Isso aqui só ficou, como o Tiago diz, livros, teologia. Não, precisa de prática. Deus está confrontando você aqui nesta manhã. Deus está confrontando você, Daniele. Deus está te confrontando para que Deus deseje que você cresça. Deus está confrontando você, Laís. Deus está confrontando você, Tiago. Deus está me confrontando aqui nesta manhã. Deus está confrontando você, Davi e Emily, para que vocês possam crescer no Espírito Santo. Paulo vai usar essas palavras durante todo o decorrer, crescer.
Por quê? Porque lembre-se, nós partimos do pressuposto que, Renata, ele estava oferecendo um outro evangelho ali. Um evangelho misturado. Se eu cresço na vontade de Deus, eu entendo que Cristo é suficiente para mim. Cristo não me basta. Ah, mas Cristo é suficiente? É. Mas Cristo e mais dízimo? Não. Ah, mas Cristo e paletó e gravata? Não. Cristo mais arca da aliança? Não. Ah, não, tem que ser Cristo e o toque da chofar? Não. Cristo e templo de Salomão? Não. Cristo é suficiente na sua vida. Eu sei que eles vão tirar corte disso. Cristo é suficiente. É Cristo mais o pastor, Cristo mais o padre, está errado. Cristo mais Maria, está errado. É somente Cristo. Por isso que um dos slogans da reforma é solas Cristo, solas de Cristo, solas Cristo. Somente Cristo. Paulo no verso 9 e no verso 10, ele vai repetir duas palavras. Veja aí na Bíblia de vocês. Duas palavras. Pleno conhecimento, sejais transbordado em todo pleno conhecimento. E no verso 10, frutificando o quê? Em toda boa obra. Termina crescendo no pleno conhecimento de Deus. Tem muitas pessoas que não querem conhecimento. Não querem ser enchidos do pleno conhecimento. Sabe o que elas gostam, Eliane? Ah, pastor, eu não gosto muito de conhecimento, não. Eu gosto é de prática. Vamos lá, pastor, vamos trabalhar, vamos sair para a rua, entregando panfleto. O negócio é prática. Cuidado. Isso é bom? É bom. Mas nós devemos, meus irmãos, agir com conhecimento. Devemos fazer essas coisas com conhecimento. Porque senão nós vamos ter prejuízos. Senão, em vez de você atrair aquela pessoa, você vai afastar. Se você for evangelizar e não souber evangelizar, você vai afastar aquela pessoa. Você precisa, nós, antes de evangelizar, precisamos ser cheios do Espírito Santo, para falar em nome de Deus. Porque tem muitas pessoas, Hélio, que ao evangelizar, está prometendo uma coisa para as pessoas que Deus não prometeu. Vem para a igreja que você vai arrumar um casamento, você vai ser feliz, vai parar de sofrer. Irmãos, quando eu falo disso eu tenho que segurar, porque senão eu sou até processado. Deus nunca prometeu vida fácil aqui nesse mundo. Lembre-se, você está com sangue de Adão nas suas veias. Você é tentado todos os dias se inclinar para o mal. Então, se nós não crescermos, nós não crescer espiritualmente, como nós vamos evangelizar? Vamos falar com um ateu e vai dar lambada em nós. Se você não encher do conhecimento de Deus, o que você vai esperar lá? Não, eu vou chegar lá e naquela hora não será vocês que vão falar, é o Espírito Santo. Então, aí eu fico lá com a boca fechada, não conheço nada sobre Deus, estou esperando. Aí, Deus, o cara, o que é que você quer? Ah, Deus, cadê o Senhor aqui e tal? Ô, meu irmão. Devemos crescer, porque senão, quem faz essas coisas, como eu dei o exemplo, que são pessoas imaturas na fé, crianças, bebês. Então, se você pode ter prejuízo e vai ter frustrações, essas frustrações vai desanimar você, porque você começou errado, pense, se começar errado, não pense que vai terminar certo. Aí você vai frustrar. Por quê? Porque você foi negligente ao conhecimento de Deus. Então, conhecimento nunca é demais. Paulo, conhecimento nunca é teórico. Pelo contrário, conhecimento é ter uma vida digna do Senhor. É ter uma vida digna do Senhor. Conhecimento, meus irmãos, nos leva à santificação. Sabia disso? Como que vocês acham que nós somos santificados? A Bíblia diz que Ele nos santifica onde? Jesus, santifica-os na Tua palavra. Nós somos santificados pela palavra de Deus.
Ah, pastor, não é porque tem dons espirituais, não é porque a pessoa é santa. Não, a Bíblia diz que até o diabo faz fogo descer do céu. Enganoso é essas coisas. Então, meus irmãos, nós devemos crescer, porque crescimento é santidade. E viver em santidade é viver uma vida digna do Senhor. Quanto mais santidade, mais perto eu estou de Deus, né? Quanto mais santidade, mais perto eu estou de Deus, mais eu estou relacionando com Deus, mais eu estou entendendo qual é a sua vontade para mim. Eu estou perto dele. Então, aquela vontade, aquela santidade que você tinha de Deus há 2 anos, há 3 anos atrás, deve estar hoje melhor do que 2 anos atrás. Porque cada vez que você caminha mais com Deus, mais você conhece sobre Deus, mais você se santifica. Hoje o irmão Tiago ama a irmã Daiane mais do que ele amava quando ele conheceu ela. Porque ele caminhou com ela, ele vem caminhando com ela, ele vem conhecendo ela, ele vem se relacionando com ela. Assim é com Deus, meus irmãos. Quanto mais nós caminhamos com Deus, quanto mais nós relacionamos com Deus, o que acontece? Mais nós amamos Ele. E às vezes, meus irmãos, a falta de amor a Deus tem me distanciado. Eu estou longe dos propósitos de Deus. Confiando nas minhas vontades. Com o Senhor não é diferente. Por isso que nós devemos buscar a Deus esse conhecimento. Jaqueline, nós precisamos, para você que está aqui, mais uma vez para os irmãos que estão me ouvindo, nós devemos ter paciência para vir ao culto, sentar, ouvir um bom sermão. Por quê? Como eu falei, às vezes no sermão que os irmãos ouvem mais a pregação, o ensino, é no culto. Então, o que acontece? Ouvir uma boa exposição, nossas mentes são aclaradas, despertadas, abertas pelo Espírito Santo. Então nós vamos conhecendo a Deus cada vez mais, aleatoriamente. Nós vamos orando e Deus vai fazendo isso. Nós devemos buscar isso. Meus irmãos, por isso que nós devemos dar valor aos irmãos também que sobem aqui no púlpito. Quanto tempo nós oramos, Jaqueline, para Deus enviar pessoas para contribuir na mensagem? Deus enviou 2 pessoas. Nós devemos dar valor a isso. Eu dou graças a Deus, você, Jaqueline, dá graças a Deus, porque quantas vezes, Jaqueline, você orou nesta igreja para Deus mandar, e Deus mandou. Graças ao Senhor nós damos por isso. Porque os que sobem aqui nesse púlpito têm um compromisso de ensinar as verdades de Deus, o conhecimento de Deus. E esse conhecimento de Deus que Tiago, outro Tiago, eu nos ensino aqui, são conhecimentos que vêm para limpar o nosso coração da sujeira, do pecado. Por isso Paulo, no final do verso 9, diz que entendimento espiritual, desse entendimento espiritual, é que nós sejamos crescidos nesse entendimento espiritual. Sejamos cheios do Espírito Santo. Tudo isso para vivermos a vida, Eliane, dignas do Senhor. Meus irmãos, viver uma vida digna do Senhor é agradar o Senhor. Viver uma vida digna do Senhor é louvar o Senhor. Viver uma vida digna do Senhor é deixar o Senhor feliz. É tirar da boca de Deus um sorriso pleno. Porque o Senhor se alegra quando você vive digno dEle. Como seu filho, a sua esposa que vive digna de você. Isso te deixa feliz? Deixa. Para Deus é a mesma coisa. Então é isso aí. Verso 10 e verso 12, ele vai explicar que este conhecimento pleno produz... O que esse conhecimento pleno vai produzir na vida de um cristão? Lembre-se, é uma escola bíblica, irmãos. O que esse conhecimento pode produzir na vida de um cristão? Eu quero falar aqui de 3 palavras que estão embutidas no verso 10, no verso 11 e o verso 12. Na verdade, são 4 verbos. O primeiro é frutificando, verso 10. A fim de que viva o modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado. Primeiro, frutificando. Em toda boa obra, crescendo. Segundo. Terceiro, sendo fortalecido. E o quarto, dando
Verso 12, dando graças ao Pai. Vamos trabalhar nesses 4 verbos para nós terminarmos aqui. Veja bem, esses 4 verbos, voltando aqui para a linguagem verbal, esses 4 verbos estão no gerúndio. O que é o gerúndio? O gerúndio é ação contínua. Ele está proclamando, está acontecendo, sempre, ele nunca para. Os verbos do gerúndio, ele sempre está tendo ação contínua. O cristão que experimenta o conhecimento de Deus, ele sempre está experimentando o conhecimento de Deus. O cristão que está frutificando, ele sempre deve estar frutificando. O cristão que está crescendo, ele sempre deve estar crescendo. O cristão que está dando graça a Deus, ele sempre deve dar graças a Deus. Então os verbos aqui é gerúndio, ou seja, uma ação contínua, não para. Correto? Então frutificando demonstra que o cristão deve estar sempre enfatizando, crescendo na presença de Deus. Sempre fazendo as boas obras. O cristão de verdade, ele frutifica, Eliane. Ele cresce. Ele faz boas obras. Em Efésios 2:10 diz que nós somos criados para quê? Para as boas obras. As obras demonstram quem é o crente de verdade. Por isso que Tiago vai dizer que se você não tem obras, sua fé é uma fé morta. Ou seja, é uma contradição. Como que você demonstra fé? Eu não consigo ver o coração do Davi. Eu não consigo ver o coração do Tiago. Por quê? Porque eu não sei o que está passando dentro do coração dele. Mas ele vai transmitir isso quando Quando ele transmite as obras de Deus. Quando ele promove as obras do Senhor. Então, fé sem obras é uma fé morta. Tiago ensinou isso para Paulo e está ensinando isso para os Colossos. Então, nós temos que frutificar. Sabe por quê, Jaqueline? Sabe por quê, Yuri? Se você não frutificar, o que a Bíblia diz? Sem mim vocês não podem fazer nada. E toda árvore que não frutificar, e todo aquele que não frutificar, o que vai acontecer? Será cortado e lançado no fogo. Por que Deus me salvou, Jaqueline? Ah, Deus me salvou porque eu era um bonzinho. Porque não, Deus te salvou para você frutificar. Se você não está frutificando no reino de Deus, tem alguma coisa errada com você. Há alguma coisa errada comigo quando eu não frutifico. Eu fui criado para as boas obras, para frutificar. E quando eu falo de boas obras, que os irmãos sabem, né? Não é só dinheiro, não. É um coração íntegro em Deus, para viver de modo digno no Senhor. Frutificar e crescendo, Tiago, quando Paulo diz assim lá em Colossenses, veja bem, como que Paulo é didático, isso nos ensina. Quando Paulo assim, vocês devem crescer e frutificar, Paulo está remontando o que está escrito lá em Gênesis capítulo 1, 28. Quando Deus abençoou os primeiros casais e disse assim, sede fecundo e frutificai. Não está lá? Mas as pessoas pensam que aquilo ali é só ter filhos. Filhos naturais. Filhos biológicos. Não! Nem sempre. Mais uma coisa que nós aprendemos esta manhã aqui. Lá em Gênesis 1, 28, coloca aí só para os irmãos. Paulo está remontando, trazendo a referência de Gênesis 1, 28, quando ele manda frutificar, crescer. Deus abençoou o casal e diz, sedes fecundo, multiplicai-vos, enchei toda a terra. Paulo está tirando disso aí, ó, que ele está trazendo aqui para Colossos. Sabe por quê, Jaqueline? Deixa eu mostrar aqui. Adão e Eva, quando foram feitos, eles foram feitos à imagem de quem? A imagem de Deus, correto? Então Deus disse assim, agora vocês demonstram essa imagem minha através de vocês frutificando. Pergunto para você, deu certo isso? Não. Eles pecaram, desobedeceram, borraram aquela imagem de Deus na vida deles. Então o que Deus tinha que fazer, Jaqueline?
Deus teve que enviar o segundo Adão. Os irmãos lembram no Catecismo Puritano, nós estamos aprendendo aqui sobre a doutrina da queda? Pois é. Deus teve que enviar o segundo Adão. A ideia era que Adão fosse os grandes propagadores da imagem de Deus. E eles não conseguiram fazer isso. Então Deus enviou o segundo Adão, Jesus Cristo. Então, meus irmãos, o que Deus faz conosco hoje e nos fez? Transformou a minha e a sua vida. Quando Deus nos transforma, para que nós possamos parecer mais com a imagem dele. E nós parecemos com a imagem dele, nós vamos crescer, frutificar, nós vamos fazer boas obras, nós vamos encher a terra do conhecimento de Deus. Deus salvou a mim e a você, não é para você ficar sentadinho no banco, não. É para que você seja a imagem de Deus e frutifique nesse mundo. Proclame a imagem de Deus aí, ó. Mostre o Deus que você serve para esse mundo. Mostre o que Deus é na sua vida. Porque lá em Números 6, Deus disse assim para Arão, vocês vão carregar a minha imagem na vida de vocês. Então Deus nos salvou para nós ficar quietinhos, não. Deus nos salvou para nós trabalharmos mesmo para Ele. Mostrar ao mundo a imagem de Deus que está em nós. E o que é isso, Jaqueline? Quando nós mostramos, quando você evangeliza, quando você ganha, vamos dizer, usar essa expressão, quando você ganha as pessoas para Cristo, vocês estão frutificando, tendo filhos na fé. Porque o apóstolo Paulo não teve filho biológico, mas teve filhos na fé. Mostrou para os filhos da fé a imagem de Deus na vida deles. Então nós devemos fazer isto. Nós carregamos a imagem de Deus e nós devemos ter filhos na fé. Conquistar filhos na fé, se eu posso dizer assim. Então, meus irmãos, nós devemos frutificar, crescer em Deus. O terceiro verbo do gerúndio aqui é ser fortalecido. Vejam bem, meus irmãos, quem fortalece nós é Deus, correto? Nós somos fortalecidos porque o texto diz aí, ó, sendo fortalecidos com todo o poder segundo a sua glória. Então é Deus que nos fortalece, certo? É Deus que nos fortifica, é Deus que nos fortalece. Então, vejam bem, meus irmãos, muitas vezes nós não temos a dimensão desse poder de Deus em nós. Está disponível para nós. Então, Paulo vai escrever aos irmãos de Efésios, no capítulo 3, verso 20, vai dizer: aquele que é poderoso para fazer infinitamente, mais, cada vez mais, tudo quanto pedimos ou pensamos, com o seu poder que opera em nós. As mesmas linguagens de Paulo aqui no verso 11. Nós somos fortalecidos. Meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo, você tem o poder do céu. Deus, em Cristo, que nós temos poderes que nós não imaginamos. Mas por que esses poderes não exalam a nossa vida? Porque nós não crescemos espiritualmente. Nós ficamos como criança. E às vezes precisamos tomar decisão, nós não sabemos qual decisão tomar. Por quê? Porque você está vazio de Deus e cheio de si mesmo. É isso que Paulo está dizendo. Vocês precisam estar fortalecidos no Senhor. O poder de Deus em nossa vida, meus irmãos, é tão grande que nós temos em Cristo Jesus. E Ele está disponível para nós. Devemos tomar muito cuidado quando nós também falamos de poder, mais uma vez. Porque muitos evangélicos gostam dessa palavra poder. Poder. Porque fala de magnificência. Poder fala de magnificência, realizações no Senhor, poderes miraculosos. Mas quando Paulo está falando seja fortalecido no Senhor, sabe o que ele está querendo dizer? Vocês precisam ter o poder e a humildade de Cristo. É isto que ele está dizendo. O poder que suporta as adversidades. Sabe por que você não consegue transpor as barreiras do seu coração? Sabe por que você não consegue vencer o pecado na sua vida? Sabe por que você não consegue abrir mão desses valores? É porque falta poder na sua vida. Falta poder de Deus. Eu não consigo vencer o meu coração, meus pecados. Por quê?
porque falta poder de Deus na nossa vida. E Paulo vai dizer, eu oro para que vocês sejam fortalecidos no poder de Deus. Vejam bem aí, sejam fortalecidos em todo o poder, segundo a sua glória, em toda... O que está escrito aí? O que está escrito aí, Jaqueline? Perseverança. Essa palavra perseverança, ela foi tirada de um contexto de guerra, tá? Porque ser perseverante quer dizer assim, pode acontecer tudo na minha vida, mas eu não vou deixar o meu posto. É isso que quer dizer a palavra perseverança aqui, que Paulo tirou aqui. Pode o mundo cair ao meu redor, eu não vou recuar. Eu não vou abandonar o meu posto como cristão. As coisas podem estar de mal a pior, tudo corroborando para contra mim, mas eu não vou deixar o meu posto, eu vou perseverar. Por isso que para você perseverar, você precisa ser fortalecido no Senhor. Vocês lembram lá, em Filipenses 4,13, quando diz assim, tudo posso naquele que me fortalece? Pois é, muito bem. Pessoas interpretam esse versículo de uma maneira o quê? Triunfante. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Quando Paulo escreveu isso, o que estava acontecendo com Paulo? Paulo estava sendo martirizado. Paulo estava sendo exposto ao ridículo. Paulo estava sendo perseguido. Paulo estava sendo menosprezado. E Paulo, então, escreve essas palavras. Então, o que esse texto está querendo dizer? Esse texto está querendo dizer, em Cristo, tudo eu suporto. Este é o resumo do texto. Em Cristo Jesus, tudo eu suporto. É isso que ele quis dizer quando tudo posso naquele que me fortalece. Em Cristo, tudo eu suporto. E uma das causas dos grandes recuos da fé, abandono da fé, é porque essas pessoas não têm sido fortalecidas em Deus. Essas pessoas não sendo fortalecidas no Senhor, sabe o que elas fazem, Tiago? Vai embora, abandona. Quando vem a primeira luta, a primeira dificuldade, quando Deus me fala assim com você, negue você mesmo. É difícil, não consegue, abandona a fé, apostata. Por quê? Porque faltou poder na vida dessas pessoas para perseverar. Então a minha oração nesta manhã é que você seja fortalecido no Senhor. Você possa perseverar. Eu quero encorajar você nesta manhã que está aqui, você que está me ouvindo, que você não venha recuar, não venha desanimar, mas antes seja enchido do poder de Deus, enchido do Espírito Santo. O Espírito Santo está aí para você se encher dele. O que falta é você voltar para ele, você abrir mão desses valores. Deus tem alertado o mundo, os crentes que têm estado tão desapercebidos, não têm visto a voz de Deus alertar. Por quê? Porque ao invés de ser fortalecido, tem deixado de perseverar. E o último ponto aqui para me encerrar. Ele diz aí no verso 12, dando graças a Deus, graças ao Pai, que vos fez idôneos. Vamos entender aqui, meus irmãos. Esse último verbo aqui é dar graças, certo? Gratidão a Deus faz parte do caminhar digno do Senhor. Cristão que não tem gratidão ao Senhor, não entendeu a salvação. Meus irmãos, gratidão a Deus é o motivo de nós vivermos para Deus. Quando eu entendo a salvação, quando eu entendo a obra de Cristo, que Paulo está dizendo aqui aos Colossenses, porque Colossenses vai tratar da obra de Cristo, da supremacia de Cristo, da divindade de Cristo. Quando eu entendo isso, eu sou grato a Deus. Eliane, você lembra quando você não era antes de Deus, antes de ter Deus, Cristo na sua vida? Você sabe o que você fazia? Hoje você tem. Você deve viver em gratidão a Deus, porque Ele te salvou daquela vida que era contrária a Deus. Deus me conhecia quando eu estava lá no mundo, fazendo tudo aquilo que era contrário a Deus. Hoje eu sei onde eu estou em Cristo, então eu devo dar graças a Deus.
Graças a Deus. Dou graças a Deus por isso, pela salvação. E essa gratidão procede do Evangelho, como eu disse aqui. O Evangelho nos motiva a viver uma vida de gratidão. Quando o Senhor transforma a nossa vida, quando o Senhor permite que nós vivemos uma vida, uma novidade de vida, uma vida abundante, tendo dele o pleno conhecimento da sua vontade, quando ele me faz crescer, quando ele me fortalece, fazendo eu viver uma vida digna nele, eu tenho gratidão a ele. Eu tenho gratidão ao Senhor. Sabe por quê? No verso 12 diz que ele nos fez idôneo. O que é idôneo? O que é fazer idôneo? Deus nos qualificou para ele. Deus nos aprovou para viver para ele. Ele nos fez digno dele. Ele nos fez apto a ele. Isso quer dizer idôneo. Quero encerrar essa mensagem trazendo a sua memória a importância de crescer no Senhor. Nesta manhã, que você possa sair daqui com esse entendimento que foi salvo, foi liberto das trevas, das garras de Satanás. Você precisa crescer no Senhor. Você precisa ser fortalecido. Nós precisamos ter essa visão nanica de espiritual. Precisamos crescer. Gostaria que nesta manhã você lembrasse dessas palavras. Lembre-se que nós fomos resgatados pelo Senhor. Nós precisamos, Laís, ter uma vida em abundância com o Senhor. Lembre-se que eu falei aqui de viver uma vida digna no Senhor. Meus irmãos, essa mensagem nesta manhã é para alertar, motivar, para nós estarmos orando a Deus. Eu devo orar para frutificar. Eu devo orar para crescer. Eu devo orar para alcançar o pleno conhecimento de Deus. Eu devo orar para viver uma vida digna no Senhor. Eu devo orar para que eu sempre tenha uma vida dando graça a Deus por tudo. Amém? Vamos orar a Deus pela nossa vida espiritual. Vamos pedir a Deus nesta manhã. Lembre-se disso. Vamos ficar de pé. Colossenses 1. Amém, meus irmãos? Eu disse aqui para nós termos paciência. Nós estamos tratando das verdades de Deus aqui. Nós estamos tratando da supremacia de Cristo. Vamos orar para que possamos crescer. Crescer em Cristo. Curva a sua cabeça. Você sabe aonde você está espiritualmente com Deus. Não deixe que essa mensagem entre no ouvido e saia no outro. Mastigue essas coisas durante a semana. Se fortaleça em Cristo. Pastor, mas eu preciso tomar uma decisão. Eu vou para aqui, lembre-se. Fidelidade ao Senhor é mais importante do que a direção que você precisa tomar. Fidelidade a Deus. Senhor, nós vamos orar, meus irmãos. Senhor, nós te agradecemos. Bendizemos ao Senhor por esta bênção que nós temos recebido da parte do Senhor. O ensino da Tua palavra nesta manhã. E nós rogamos ao Senhor para que possamos crescer no Teu Espírito, crescer no conhecimento de Deus, sempre frutificando nas boas obras, sempre sendo fortalecido, sempre crescendo, sempre dando graças a Deus, sempre perseverando. Nos ajuda a fazer isso, Senhor. Que essas palavras que trocamos aqui, ensinamos nesta manhã, não venham entrar no ouvido e sair no outro, mas que possamos ter mudança, porque conhecimento sem mudança de vida não tem valor nenhum.
Conhecimento e mudança devem caminhar juntos. Que possamos ter mudanças a partir de hoje, com o ensino da sua palavra. Receba o nosso culto, a nossa adoração, nos leva em paz, nos abençoando, despedindo o teu povo com a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, as doces e eternas consolações do Espírito Santo, repouse sobre vós, meus irmãos, e sobre todo o povo de Deus, agora e para todos sempre. Amém.